Uhum. Sérgio, vamos começar então oficialmente? Eu quero primeiro agradecer não só a tua presença, mas a presença da nossa audiência. Pessoal, muitíssimo obrigado por ter reservado esse tempo para nós estarmos juntos mais uma vez. Sérgio, toda quarta-feira à noite nós temos um encontro marcado com a nossa audiência, sempre tratando de assuntos relacionados à saúde ocular. E esse mês em especial é o Julho Turquesa. É um mês voltado para a prevenção e conscientização de olho seco. Pessoal, deixa eu apresentar o Sérgio para vocês. Sérgio, se eu esquecer de alguma coisa, você bem breve, você me lembra. O Sérgio, você fez graduação em medicina na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Aí o Sérgio foi lá para a Santa Casa de Santa Cecília, lá de São Paulo, não é isso? Acho que, na verdade, é a segunda casa do Sérgio. O Sérgio tem a primeira casa, que é da família dele. Mas a segunda casa do Sérgio, eu acho que é a Santa Casa, Sérgio. Quando a gente pensa em você, a gente sempre faz associação do teu nome com a Santa Casa. Aí lá o Sérgio, então, fez a residência, fez o fellow. Depois o Sérgio foi lá para a Unifesp, acho que foi onde a gente se conheceu, Sérgio. O Sérgio fez o Sim. doutorado dele. E também esse é um dos motivos porque o Sérgio está conosco hoje à noite, porque o doutorado dele, pessoal, foi exatamente em tratamento do olho seco. Uma doença bem específica. Está tentando se reconectar, Sérgio. Perdemos um pouquinho, senão pronto. Voltou, isso. E aí o Sérgio é uma pessoa que tem bastante experiência. O Sérgio é o responsável pela superfície ocular, lá da Santa Casa Santa Cecília. Também trabalha no servidor público estadual. O Sérgio também é um empreendedor, também tem o seu próprio negócio. E aí, Sérgio, eu disse, eu preciso convidar o Sérgio. Sérgio, gentilmente, nessa agenda tão apertada, aceitou o nosso convite. Sérgio, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, Sérgio, assim, nós temos audiência mista. Tem alguns poucos colegas médicos, mas a maioria é formada por pessoas não médicas. E a nossa intenção é basicamente uma, é compartilhar um pouquinho da nossa experiência e do nosso conhecimento e levar informação de qualidade para a população como um todo, tá bom? E Legal. nesse mês nós vamos tratar basicamente de olho seco. E é um bate-papo bem informal, tá bom, Sérgio? São coisas bem simples do dia a dia. Eu queria que você compartilhasse a tua experiência, como é a tua rotina do dia a dia, como você lida com os teus pacientes de olho seco. Então, Sérgio, aquela pergunta bem simples, tá bom? Sérgio, fala pra gente o que é olho seco. Legal. Deixa eu te agradecer primeiro. Queria te Tá, agradecer e te parabenizar, né, pelo trabalho que você vem fazendo, joia. pela força, motivação incansável, né, de É, tentar espalhar conhecimento, Charles. Desde que a gente se conhece, você faz isso. E é não é verdade. pouco tempo, né? A gente se conhece há bastante tempo. Parabéns, Já tem um obrigado pouquinho. pelo convite. Bem, olho seco é uma situação muito relevante no Tá, dia a dia do oftalmologista. isso. Quando as pessoas pensam em ressecamento ocular em olho seco, eu Tá, acho que o mais intuitivo é imaginar que a lágrima que a gente tá, produz, e ela é tão essencial para a saúde ocular, que a lágrima vai diminuindo ou acabando. Isso existe mesmo, isso é um tipo de olho tá, seco que uma série tá. de situações causa, mas tem também outras formas de olho seco. Existem pessoas que produzem lágrima numa quantidade boa, até suficiente, normal, mas de composição anormal. Então, Ok. a lágrima, Charles, ela precisa desempenhar uma série de propriedades para que a gente enxergue bem, para que a gente sinta conforto ao piscar. Ok. E quando ela falta na quantidade ou quando ela está alterada na sua qualidade, a gente vai ter sintomas e consequências desse quadro geral que a gente chama de olho seco. Perfeito, excelente, Sérgio. Isso é uma pergunta bem simples para as pessoas entenderem. Eu concordo totalmente com o teu posicionamento e, às vezes, Sérgio, não sei se você concorda comigo, é uma condição subdiagnosticada, porque às vezes não se dá o devido valor, principalmente nos casos mais leves. Eu acho que você, a grande maioria das pessoas, tem algum grau de olho seco. Quando é um olho seco leve, então a gente Uhum. consegue meio que administrar e viver bem com ele. O olho seco moderado, a grave, aí sim, às vezes a gente percebe que precisa, então, dispensar uma atenção maior para essa condição, porque no final das contas, se ela não for diagnosticada e tratada corretamente, isso pode comprometer a qualidade de vida da pessoa e Uhum. pode trazer sequelas para o olho, não é isso? Olha só, Sérgio, outra coisa assim, muito frequente que as pessoas falam, elas sempre têm dúvidas com relação, assim, de maneira bem simples, a anatomia e a fisiologia da lágrima, não é isso? Porque antes da córnea, deixa eu pegar aqui a córnea, isso, a córnea está aqui, pessoal. Então, a primeira camadinha que antecede a córnea é a lágrima.
Sérgio, fala assim rapidamente, de maneira bem simples para a gente, quais são as camadinhas da lágrima e, assim, quais são as principais funções da lágrima, por gentileza. Um pouquinho. Agora voltou. Isso. Sim, sim. Bem, olha só, a lágrima não é água, não é somente água. Isso. A lágrima é um fluido de composição hipercomplexa, super Tá. complexa e super especializada. Tanto que a gente não tem, Charles, na farmácia para vender em frasco nada que se assemelhe à lágrima que é produzida naturalmente. Esses lubrificantes são fluidos muito simples se comparados com a nossa lágrima. Então, a gente produz a lágrima essencialmente aqui numa glândula, que é a glândula lacrimal principal. Outras glândulas que estão na superfície do olho colaboram para a formação da lágrima. E nosso olho ele vive praticamente no estado submerso. A córnea, a conjuntiva, toda essa parte anterior do olho precisa estar o tempo todo hidratada para que ela não tenha consequências de ressecamento. Então, é um pouco difícil para quem não faz a especialidade, para quem não é oftalmologista, entender, né, da lágrima, como assim é uma gota, mas é um filme, né? A lágrima, ela está espalhada o tempo todo na superfície do olho, é renovada o tempo todo e vai embora o tempo todo por uns canaizinhos que a gente tem aqui no canto, que é o ralo, é o ponto lacrimal, o sistema de drenagem. Então, é um compasso perfeito entre produção e drenagem da lágrima. Perfeito, Sérgio. Excelente. Quando a gente pensa em olho seco, Sérgio, a gente tenta dividir em dois grandes grupos, não é isso? Acho que 80% aproximadamente do olho seco é o evaporativo, ou seja, a pessoa produz a lágrima, mas a lágrima simplesmente vai embora. Mas existe uma quantidade de pessoas que, infelizmente, eles não conseguem produzir a lágrima, né? Principalmente essas doenças. Compartilhe um pouquinho a tua experiência. A gente sabe que você faz bastante cirurgia, inclusive nos casos mais complexos. Quando a gente pensa em classificação de olho seco, de uma maneira assim bem geral e simples, como é que você lida no dia a dia? Você divide em dois grandes grupos, você divide em mais grupos, e desses grupos é que chama mais atenção para você na prática clínica? Tá bem, olha só, para um público que não é especializado, a gente pode explicar da seguinte maneira. A lágrima, a forma mais comum disparado de ressecamento ocular é um tipo de ressecamento onde a lágrima é produzida em quantidade normal, mas evapora rápido. Quem é que tem isso? São as pessoas que estão em lugares com ar muito seco, poluído, rarefeito, ou que usam muito telas como computador, tablet ou celular. Esse grupo de pessoas, em função do ambiente inóspito, poluído, rarefeito, condicionado, ou então, em função do uso de telas, essa lágrima vai evaporar rapidamente. Esse é disparado, Charles, o tipo de olho seco mais comum que a gente vê no dia a dia. Perfeito. E existe, como eu disse, uma outra situação, que são pessoas que produzem menos lágrima. Essa é uma condição menos comum. E as duas causas mais frequentes para alguém produzir menos lágrima são o efeito colateral de remédios que as pessoas precisam tomar para tratar de depressão, para tratar de hipertensão arterial, para tratar de ansiedade, para tratar de doenças neurológicas. Uma série de remédios pode induzir ressecamento ocular. E tem também os reumatismos. As pessoas com reumatismos, com artrite, com lúpus, com outras doenças autoimunes, elas podem ter também uma situação de diminuição de produção de lágrima. Perfeito, Sérgio, excelente. Você até já entrou um pouquinho no tema que seria o próximo, que seria a questão da epidemiologia, né? Quando a gente pensa, Sérgio, em olho seco, pensando em mundo, alguns estudos de prevalência têm apontado alguma coisa em torno de 10% aproximadamente, com a incidência aumentando, correto? Sim. Quando a gente pensa em termos de Brasil, nós temos aproximadamente, Sérgio, 18 milhões de pessoas com diagnóstico de olho seco moderado para frente. E aí o curioso é que a gente percebe que geralmente tem características que são mais frequentes. Por exemplo, são pessoas do sexo feminino, que já está na menopausa. E hoje a gente vive no mundo digital, utiliza muita tela, computador, celular, tablet. Quem é que vive numa grande metrópole que não precisa de tela para se comunicar, não é isso?
Uhum. pessoas que estão tomando algum tipo de medicação, essas que você acabou de falar. Então, assim, a epidemiologia ela é bastante florida, não é isso? Existem outras pessoas que são portadoras de diabetes, precisa tomar algumas medicações como corticoide. Essas, dependendo da condição que o paciente se encontra, claro que a gente pode ter uma prevalência, uma incidência um pouquinho maior do olho seco. Aí, Sérgio, assim, me ajuda a falar um pouquinho com a nossa audiência. Quando a gente pensa em fisiopatologia da doença, é como se a gente tivesse uma balança. Então, na verdade, a gente tem um desequilíbrio. Ou eu não estou produzindo de maneira adequada, ou aquilo que eu estou produzindo, de alguma forma, está se perdendo também de maneira inadequada. Uhum. E parece, Sérgio, que nesse processo todo, a questão da inflamação, ela é muito importante, porque a gente geralmente fala muito de olho seco, a gente teria que destacar, eu acho que duas questões, mas provavelmente a mais importante na fisiopatologia seria inflamação. É assim que você entende, quando a gente tenta entender a doença do olho seco, tão complexa e até difícil da gente definir, eu fico sempre pensando na questão inflamação. Você tem esse mesmo entendimento que assim, inflamação é um fator importante na etiopatogenia da doença? Sim, bom, quando eu e você nos formamos há muitos e muitos anos atrás, Muitos. é, olho seco era fácil, né? Tem olho seco, lubrificante e pronto, é o que tem e está resolvido. Os últimos Uhum. 20 anos, para quem gosta, estuda e pesquisa a doença, eles foram muito excitantes, assim, porque a gente descobriu uma série de condições que levam a olho Isso. seco e a gente descobriu uma série de consequências que nós não conhecíamos em relação ao olho seco. Inflamação é uma consequência do ressecamento ocular. Esses pacientes Certo. não vão ter só sensação de areia, perceber o piscar ou embaçamento visual. Eles vão ter um processo inflamatório na superfície do Ok. olho crônico, que pode causar uma série de outros problemas. Então, olho seco é uma doença inflamatória, tem que ser entendida como uma doença inflamatória, porque já existem muitos trabalhos e estudos que comprovaram essa relação. Então, é sim uma situação muito mais complexa do que aquela que a gente entendia ou imaginava há 20, 25 anos atrás. Perfeito, Sérgio, excelente. Vamos caminhar. Então, digamos que a gente recebe um paciente no consultório. Olá, doutor Sérgio, como é que vai? Tudo bom, tudo bem? E que posso ajudar? Olha, meu olho está coçando, queimando, ardendo. E sabe uma coisa interessante, Sérgio, que eu queria que você nos explicasse? É que, curiosamente, às vezes existe uma dissociação entre sinais e sintomas no olho seco. E, curiosamente, existem alguns pacientes que têm olho seco, mas eles têm lacrimejamento. E é muito comum o paciente dizer, doutor, como é que você está dizendo para mim que eu tenho olho seco se meu olho lacrimeja? Sérgio, revela para a gente esse mistério, por favor. Nos explica. É muito boa a tua pergunta e é verdade, é um embaraço quando isso É. acontece. Olha só, nós oftalmologistas, né, a gente precisa fazer um trabalho de detetive minucioso, com critério, com sequência, com inteligência, porque muitas doenças oculares confundem o quadro de olho seco. Por exemplo, alergia, Charles, também dá sensação de Também. areia, irritação, Perfeito. como o olho seco causa. Outras situações podem causar quadros parecidos. Então, o médico ele precisa, através do exame clínico oftalmológico, diferenciar situações que lembram olho seco, mas não são, dos Ah, olhos secos verdadeiros, né? ok. E a nossa glândula, assim como o nosso corpo é espetacular e a gente não cansa de pensar sobre isso e todo dia, depois de tantos anos, a gente olha e fala, poxa, como o corpo humano ele é espetacular, né? É Como verdade. é possível? Existe uma autorregulação Sim. entre a glândula e a superfície. E quando a gente está exposto a uma situação de ressecamento, o que é que o corpo faz? A glândula abre a torneira. O Ok. nosso corpo automaticamente ele tenta resolver como consegue o quadro de ressecamento, fazendo com que existam pulsos de lacrimejamento. Então, esse Ok. lacrimejamento que às vezes escorre pode ser sim, como você lembrou, um sinal de um ressecamento ocular inicial. Quando a causa do ressecamento não é tratada e essa situação vai se perpetuando, os pacientes Uhum. vão deixando de ter esses lacrimejamentos que a gente chama de súbitos ou paroxísticos, isso vai sumindo com o passar do tempo.
mas é realmente confuso quando a gente explica para ele, olha, o seu olho lacrimeja porque ele é seco. Como assim? É verdade. É uma forma que o teu olho tenta buscar para se defender da agressão causada pelo ressecamento. Com relação a esse nome técnico que você falou, a dissociação sinal-sintoma, esse é um termo que a gente usa muito entre nós. Exato. Exato. Isso, traduzindo isso para a audiência, significa o seguinte: existem pacientes que se queixam muito e sofrem muito, mas calma, nem sempre a intensidade dos sintomas significa que a doença é igualmente grave. Nem sempre. Tá. Nem sempre. E existe uma outra ponta dessa história. O olho seco pode ser traiçoeiro, Charles, porque alguns pacientes que não se queixam absolutamente nada, De nada. podem ter quadros muito graves. Então, Exato. cabe ao médico oftalmologista, que faz a nossa área, a minha e sua, que é a área de superfície ocular, entender se é uma causa, se apesar de toda a queixa, a situação ela é sob controle, está sob controle, ou então para aquele paciente que fala, olha, eu vim aqui, eu acho que meu olho resseca, mas eu estou bem. A gente, às vezes, diz para ele, calma aí, meu camarada, sua situação não está fácil não, porque você tem feridas na córnea. Então, através do exame clínico, a gente consegue mapear a condição toda e tentar buscar um caminho adequado ao paciente. Perfeito, Sérgio. Eu vou pegar carona na última frase. Mapeando o paciente, fazendo análise mais criteriosa, a gente consegue então identificar em que estadio o paciente se encontra. Olha só, Sérgio, o curioso é o seguinte, que o olho seco ele é muito prevalente e por que a gente tem tanto testes para dar diagnóstico de olho seco? É uma infinidade de testes que a gente tem que fazer, tem questionário que a gente também precisa escrever, tem que pingar um monte de gotinha de colete, tem que fazer estimulação no nariz. Precisa de tudo isso? E na tua prática do dia a dia, o que é que você considera? Quando a gente pensa em ambiente acadêmico, a gente vai fazer isso, tudo bem, a gente tem que levar em consideração uma série de coisas, as condições ambientais onde a gente vai fazer o estudo, tem que fazer realmente... Mas no dia a dia, na tua prática, como é que você então dá o diagnóstico de olho seco? Muito boa pergunta. Você me deu a oportunidade de eu contar uma história breve. Você sabe que os nossos alunos, Charles, os meus e os seus, e os alunos que se formam, eles sempre fazem a mesma pergunta. Eles falam assim, Sérgio, eu estou me formado agora, eu terminei o curso de oftalmologia ou de especialidade de córnea. Em que você acha que eu tenho que investir no meu consultório? Qual o aparelho que é bom para diagnosticar olho seco? E a resposta que eu dou ainda hoje é investe em conversa, investe em tempo, investe em ouvir o seu paciente, investe nisso. E deixe os aparelhos de lado. Então, é verdade, existem muitos aparelhos e muitos testes que são usados para tentar entender se um paciente tem olho seco, qual o tipo e qual a gravidade. Porém, Charles, é ainda a história clínica, é a história dirigida, ouvir o paciente, deixar ele contar, deixar ele falar. É esse tipo de anamnese que a gente chama, que é a obtenção dos dados da história clínica, junto com o exame oftalmológico tradicional e mais um ou outro teste, eles são, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, suficientes para responder essas 3 perguntas que eu falei. Tem olho seco ou não tem? Qual é a gravidade? Qual é o tipo? Então, eu preciso de muitas máquinas? Não, você não precisa de muitas máquinas. Você precisa passar num exame oftalmológico bem feito. Isso é suficiente. Deixa eu aproveitar, Sérgio, e pegar carona também nessa tua última fala, que isso é importante. A gente tem falado, Sérgio, todas as quartas-feiras, reiteradas vezes, que o profissional responsável pela saúde ocular, pelo mesmo território brasileiro, é um médico oftalmologista. Aqui e ali acolá, a gente tem ouvido falar de pessoas que não têm a mesma formação, nem o treinamento, não estão habilitadas, assumindo uma posição. Você está colocando, na verdade, a sua vista em risco. Não faça isso. Procure seu médico oftalmologista. Esse é o profissional responsável em tratar da sua saúde ocular. E olha só, Sérgio. Então, assim, recebemos o paciente, você recebeu o seu paciente no consultório, doutor, meu olho coça, queimado, lacrimeja, você faz isso mesmo, a gente conhece você é super criterioso, responsável, você colhe a informação do seu paciente, você faz o seu exame oftalmológico, e aí de repente você diz, olha, você de fato tem olho seco e a gente precisa tratar. Claro que o tratamento vai depender do tipo, da gravidade do olho seco.
Mas, em linhas gerais, como é que você, então, faz o teu tratamento? Vou pensar em dois tratamentos, tá, Sérgio? O tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Em geral, como é que é a tua rotina nesses casos? Muito bom. Deixa eu falar, eu vou te responder. Você Tá, comentou fez um comentário que eu não queria perder a oportunidade de contar o seguinte: paciente que tem ressecamento ocular, então o que é tá. que ele vai se queixar? Na forma mais comum do olho seco, ele vai se queixar disso que você falou: sensação de areia, olho Isso. vermelho, Tá. oscilação da visão. Eles dizem isso: olha, minha visão tem hora que está muito boa, tem hora que está muito ruim. Eles contam que existe uma piora desses sintomas quando usam telas, ao Tá. passo que costuma aliviar os sintomas quando pingam gotas lubrificantes nos olhos. Então, esse tipo Entendi. de história, ele já começa a acender uma luz do médico oftalmologista, pensando que a gente pode estar frente a um paciente com um quadro de ressecamento ocular. Na história Ok. clínica, a gente vai perguntar sobre todo o passado Isso. oftalmológico, o que fez, que cirurgia, que colírio que usa, quais são os tratamentos de saúde. Tudo isso leva tempo, Charles. Então, Certo. quem quer fazer diagnóstico de olho seco, aliás, quem quer fazer uma consulta bem feita, não funciona fazer isso rapidamente, vai Ok. passar. Por isso, os pacientes com olho seco, eles vão pulando de médico em médico, né? É muito comum, É, você sabe disso. é muito comum. Muito bem. Tendo feito o diagnóstico, a forma mais frequente de iniciar o tratamento é com a prescrição de lubrificantes oculares. Ok. São colírios ou são géis, são substâncias que vão tentar fazer o papel da lágrima e que podem amenizar o quadro de olho seco. Eles não curam a Ok. situação, mas eles amenizam. Eu diria que essa é a primeira linha de tratamento do Ok. ressecamento ocular, é com a prescrição dos lubrificantes. Perfeito. Além dos lubrificantes, Sérgio, a gente pode lançar mão de outras medicações, é isso, como por exemplo, corticoide, imunomoduladores, e às vezes a gente precisa tomar remedinho por boca, concorda? Dependendo da condição. Uhum, sim, claro. Na sua rotina, você também lança mão desses recursos clínicos, além do polilubrificante, gel lubrificante. Tem outra coisa, Sérgio, que o pessoal também tem usado, é o tal do soroltol. Na verdade, a gente já conhece, o soroltol é bastante antigo, e é uma opção que a gente geralmente faz tratamento clínico, mas no estadio de doença um pouco mais complicada, não é isso? Eu Uhum. queria te fazer uma pergunta, Sérgio. Além de colírio lubrificante, corticoide você costuma usar, imunomodulador também, soroltólogo também, remédio por Sim, boca, você costuma usar também essas medicações? sim. Eu estou Assim falando isso porque como eu estou querendo estimular para você falar do teu secretagol, que foi tema da tua tese, né? é, Se você, é, ainda em termos práticos, usa também o resultado da tua tese. sim. Assim como o espectro de intensidade do olho seco ele é muito amplo, quer dizer, existem casos que são muito leves e casos que são muito graves, até com risco de perda de visão, o cardápio de opções também é muito vasto. Então, para os Tá, casos leves, geralmente os lubrificantes são suficientes. E a gente tem que tá, tratar os lubrificantes com respeito, Charles. Quer dizer, eles não tá. são todos iguais. Não é o Ok. que o balconista fala, não é o que o Uhum, balconista da farmácia prescreve. É uma escolha do médico, porque os tá, lubrificantes são diferentes na sua composição. Os anti-inflamatórios são usados muitas vezes para os casos mais moderados. Eles ok. são usados para os casos onde existem doenças autoimunes junto com o olho seco. É, Casos muito graves, para quem talvez as pessoas não tenham ouvido falar sobre isso, mas síndrome de Sjögren, síndrome de Steven isso. Johnson, são doenças mais incomuns, mas são graves e aparecem no consultório. A gente manda fazer isso que você falou, que causa muita curiosidade. Colírio de soro autólogo, o que, que é isso? É um colírio feito com o próprio sangue do paciente e ele Uhum, é um excelente isso. cicatrizante. Então, pacientes que Excelente. têm olho seco grave, com feridas de repetição no olho, o colírio feito à base do sangue do próprio paciente pode ser muito eficaz. E tem também isso que você falou: existem comprimidos que as pessoas podem tomar, e esses comprimidos fazem com que ela lacrimeje mais e Isso. salive mais também. Como existem doenças que causam ao mesmo tempo olho seco e ressecamento de boca, principalmente as doenças da família do reumatismo,
Eu Tá, prescrevo e os reumatologistas prescrevem e os tá. otorrinos prescrevem. Então, são remédios que a gente pode comprar ou mandar fazer e que, em situações muito específicas, são usados também para o tratamento de olho seco. Sérgio, excelente, é isso mesmo. Eu queria ouvir um pouquinho da tua opinião, nós estamos quase acabando, mas eu preciso aproveitar a tua presença. Se você é adepto da luz pulsada, a massagem palpebral, aqueles aparelhos que a gente coloca na pálpebra do paciente, qual a tua opinião, a tua experiência, se você acha que também é indicativo do tratamento do paciente com olho seco? Boa pergunta. A gente tem visto o lançamento por parte da indústria de novos Isso. tratamentos para olho seco. Então, a aplicação da luz intensa pulsada, os pacientes falam, é um Isso. laser? Não, não é exatamente um laser, é uma luz mesmo que é aplicada perto do olho e que pode, vamos dizer assim, de modo bem geral, ela pode reativar glândulas que têm uma capacidade de funcionar, mas pela inflamação e uma série de outras condições não estão funcionando. Então, existe sim a luz pulsada e que funciona para pacientes específicos, não para Ok. todo mundo, Não para certo? todo mundo. Então, o oftalmologista sabe reconhecer quais são os pacientes que podem se beneficiar com essa aplicação de luz e indicar. A gente precisa tomar cuidado, Charles, para não. Você Aham. falou, olha, olho seco é uma doença muito subdiagnosticada. É verdade. A gente precisa tomar cuidado para não subestimar o quadro de olho seco, mas Exato. também para não hiperestimar o quadro Ok. de olho seco. Não são todos Uhum. os pacientes que precisam de luz pulsada ou de Isso. massagem. Então, existem também. A gente, né, estou falando que nós somos antigos, Charles, mas a gente falava muito para os pacientes com É, oleosidade da pele, os pacientes com isso. oleosidade, eles têm ressecamento, e a gente falava, olha, faz compressa morna e uma Isso. massagem, no consultório a gente Isso. faz massagem. Existem aparelhos hoje em dia que são Aham. utilizados no consultório e que podem, ao mesmo tempo, fazer o papel da compressa, eles esquentam a pálpebra. Esquentando a pálpebra, a gente pode fazer uma massagem, eliminando um excesso de óleo ruim que atrapalha o tratamento do olho seco. Então, cabe ao médico selecionar também que paciente pode se beneficiar desse Isso. tipo de tratamento. Não são todos os pacientes que Não são precisam todos. disso. Perfeito. Sérgio, uma última pergunta. Quando você pensa daqui para frente, olha no futuro, qual a perspectiva que você tem de olho seco? Eu fico imaginando assim, o quanto o conhecimento de genética pode influenciar no diagnóstico, quem sabe no tratamento do olho seco. A gente vive hoje no mundo de revolução da informação, revolução digital. O quanto que, por exemplo, inteligência artificial pode influenciar. Eu queria ouvir, agora eu queria que você filosofasse um pouquinho quando você pensa em olho seco e o que, é que você consegue enxergar daqui para frente, em termos de perspectiva. O que a gente tem de diagnóstico, quem sabe tratamento de olho seco daqui para frente? O que é que você tem em mente? O metaverso do olho seco, olha, o O metaverso futuro, do olho né? seco. A gente tem percebido, Charles, que estudar a composição da lágrima Tá, pode individualizar muito cada paciente, não colocar ok. todos numa mesma sacola. E os Tá, dispositivos que podem estudar a composição da lágrima de cada um de nós já existem, mas tá. precisam melhorar muito e talvez uma espécie de lente de contato, alguma coisa que a gente Ah, coloque nos olhos, ele consiga estudar a composição da lágrima, inclusive com relação à glicemia, inclusive com dizer se esse paciente está controlado do diabetes ou não. Então a gente acredita que a lágrima pode fornecer uma série de informações que são úteis para entender a saúde dessas pessoas. E o futuro provavelmente vai ser o desenvolvimento de dispositivos práticos e fáceis ok. que possam fazer isso. Talvez uma lente de contato. Talvez a lente de contato. Perfeito. Sérgio, eu queria que você, em um minuto, resumisse tudo que a gente falou. O que é olho seco, quais são os principais sinais, sintomas, diagnóstico, tratamento. Uau! Em um minuto eu diria o seguinte, gente: olho seco é uma situação muito comum, existem vários tipos. É o médico e somente o médico oftalmologista capaz de dizer se um paciente tem ou não olho seco e qual o tipo. E Olha. somente classificando e sabendo a intensidade do olho seco,
o médico pode traçar um plano de voo individualizado para essa pessoa. Então, visitem regularmente o seu médico oftalmologista de confiança. Perfeito. Sérgio, se as pessoas quiserem passar em consulta contigo, eu quero passar em consulta com o Dr. Sérgio Felberg, fala pra gente onde é que fica o teu endereço físico, o teu endereço eletrônico, porque você é uma referência, a gente precisa compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Olha, eu acho que o jeito mais fácil, se vocês derem um Google no meu nome, Charles, vão achar onde eu tô, né? Eu dou aula em 2 centros universitários, eu atendo também, e é muito fácil. Procurando na internet, só digitando o meu nome e sobrenome, é fácil me encontrar, tá bem? Joia. Sérgio, eu gostaria mais uma vez de agradecer, muitíssimo obrigado porque você atendeu o nosso convite, apesar da agenda tão apertada. Foi muito bom, muitas perguntas, eu vou responder muitas delas depois, quando a gente tiver off. Eu já gostaria de deixar mais ou menos pré-agendado, quem sabe o ano que vem, se você tiver disponibilidade na sua agenda, para a gente continuar conversando sobre o olho seco. Audiência, muito obrigado pela presença de vocês. Próxima quarta-feira a gente tem mais Júlio Turquesa. Sérgio, muito obrigado. Tchau, Charles, obrigado. Obrigado pelo convite. Audiência, muitíssimo obrigado. A gente se vê na próxima quarta. Pessoal, um abraço, passa bem. Tchau, tchau. Obrigado, Sérgio.